Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muitíssimo. É importante nós lembrarmos o seguinte: nós estávamos cantando aqui agora que coisas maiores virão. E nós terminamos dizendo que nós cremos no Senhor. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. O justo é aquele que foi justificado pelo Senhor. Quantos foram justificados pelo Senhor nesse lugar? Um dia, Jesus chamou 12 homens. E ele disse: venha e me siga. E aqueles 12 homens seguiram a Jesus. Um dia, cada um aqui que já entregou a sua vida para Jesus foi chamado por Ele. Porque quando Ele te amou e Ele ministrou algo ao seu coração que transformou a sua vida, de certa forma o que Ele estava dizendo era: meu filho, venha e me siga. Porque o amor que eu estou te dando agora é o amor que você vai dar aos outros depois. E isso fez de nós discípulos. Quantos aqui são discípulos do Senhor? Então, para você que é discípulo, eu quero começar essa palavra lembrando a você que se um dia, e esse dia já aconteceu na sua vida, você entregou a sua vida para Jesus e você se tornou um discípulo de Jesus, isso quer dizer que você tomou uma decisão que não tem volta. E glória a Deus por isso. Porque a decisão que você tomou foi a decisão como Daniel tomou. E está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel decidiu no seu coração. E no texto original o que isso indica é que ele tomou uma decisão que não tinha volta. Ele tomou uma decisão que mudaria todo o resto das decisões que ele tomaria na sua vida a partir daquele momento. Quando você se entregou para Jesus e você disse: Jesus, eu recebo o seu chamado e eu atendo o seu chamado, você tomou uma decisão que mudou a sua trajetória para todo sempre. E é importante que você tenha isso em mente a partir do momento que nós vamos ler a palavra. E assim como era feito no Antigo Testamento, eu peço que nesse momento você fique de pé, porque nós vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é extremamente poderosa. Nesse momento você não vai ler uma palavra qualquer. Nesse momento você não vai ler um livro qualquer. Nesse momento você vai ler uma palavra sobrenatural. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. O que nós vamos ler agora é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é boa para o ensino, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e é perfeita para a sua vida nessa noite. Amém? Então abra a palavra do Senhor comigo em Esdras. Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, versículo 21. Nós vamos ler juntos até o versículo 23. Amém? Muito bem. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Agora eu quero ler esse versículo junto com vocês. Então vamos ler juntos. 1, 2, 3. Por isso, jejuamos, suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. O que nós temos aqui é um momento do povo de Israel
quando eles estavam saindo do cativeiro na Babilônia e voltando para a sua terra. E nesse retorno, Esdras foi responsável por levar parte desse povo de volta para a terra. De volta para a terra da promessa. E naquele momento, ele teve medo, porque nesse caminho havia muitos inimigos, havia muitos perigos. E o que ele fez? Ele proclamou um jejum. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo na nossa igreja em que Deus quer nos levar para uma terra prometida. Porque a terra que Ele tem para nós é uma terra que Ele prometeu, porque Ele gerou isso no coração do nosso pastor. Quando Ele falou com o nosso pastor, Ele falou: esse não foi somente um sonho, esse foi um direcionamento meu. Ele estava dizendo para o nosso pastor. E o que o pastor fez? O pastor proclamou um jejum. E nesse tempo, o jejum foi feito. Eles jejuaram e eles suplicaram, ou seja, eles jejuaram e eles oraram. O que nós temos feito nessas semanas? Nós temos jejuado e nós temos orado. E essa bênção foi dada a eles. Agora eu peço que você se sente. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor ainda fará nessa noite. Para a glória do seu nome, Deus, conta com as nossas vidas. Amém. O título da mensagem dessa noite é o seguinte: discípulo não diz se, discípulo diz quando. E eu declaro que você vai entender essa palavra em nome de Jesus. Eu vou mencionar algumas passagens aqui, vocês não precisam abrir todas. Se alguém estiver fazendo alguma anotação, pode anotar. Mas nós vamos agora para Mateus. Grande Gabriel, conto com você. Mateus capítulo 6, versículo 5. O que estava acontecendo em Mateus capítulo 6, versículo 5? Depois nós vamos voltar a Esdras, tá bom? Em Mateus capítulo 6 nós temos Jesus na famosa pregação, o Sermão do Monte. Ele estava lá ensinando os seus discípulos. E nessa noite nós, discípulos do Senhor, Ele está querendo nos ensinar de novo. E se alguém aqui ainda não é discípulo do Senhor, que você se sinta chamado nessa hora. Porque Deus está dizendo: meu filho, eu criei você com um propósito. Eu não criei você à toa. Eu não te dei as capacidades que você tem à toa. E eu digo para você nessa noite: levante-se, venha e siga-me, porque eu tenho algo maior e melhor para a sua vida. Os meus sonhos são maiores do que os seus, e eu vou direcionar a sua vida para o propósito que eu tenho para aquilo para o qual eu criei você. E aqui no versículo 5, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: e quando vocês orarem, versículo 6, mas quando você orar, versículo 7, e quando orarem, versículo 16, quando jejuarem. Se uma pessoa está dizendo assim para mim: quando você orar, ele não está dizendo se você orar, ele está dizendo quando você orar. O que eu entendo com isso? Há uma expectativa de que eu ore. Não é uma condição, é um hábito. Quando você orar, ore da forma correta. E Jesus estava ensinando a forma correta de oração. E assim, nesse momento, Ele ensina: orem dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Jesus estava lhe dando um modelo de oração. Da mesma forma, no versículo 16, o que ele disse? Quando jejuarem. Ele não disse se vocês jejuarem. Ali ele estava falando para homens e mulheres que o seguiam. Ele estava falando para os discípulos dele. E nessa noite ele fala para cada um de nós, discípulo nesse lugar. Não é uma condição, não é se você jejuar, é quando você jejuar. Porque o jejum faz parte da sua vida cristã. O jejum não é um momento especial. O jejum é um hábito.
E isso foi algo que eu demorei um pouco para entender na minha vida cristã. E algumas pessoas falam assim: não há nada na Bíblia que diga que o jejum é obrigatório. De fato, não há nenhum texto que diga assim, jejue, não há um imperativo. Mas quando Jesus diz assim, quando vocês jejuarem, qual é a expectativa do coração de Jesus, meu irmão? A expectativa é que eu jejue. Ele espera isso de mim. E aí nós vamos pensar agora, e nós vamos percorrer a Bíblia um pouco para nós entendermos o porquê disso. Porque quando nós pensamos em jejum, nós pensamos na abstenção de alimentos. E quando nós pensamos em jejum no Antigo Testamento, até no próprio texto hebraico, no original, a palavra jejum vem de uma palavra chamada tsum, que significa você fechar a boca. Ou seja, você não comer nada. E essa era a indicação do Antigo Testamento. E nós vamos entender que há essa indicação também no Novo Testamento. Mas por que a necessidade do jejum? Marcos, capítulo 2, versículo 18. Marcos, capítulo 2, versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Naquele tempo, quando Jesus estava com eles, os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus não faziam jejum. E aí perguntaram para ele: por que os fariseus fazem e os seus discípulos não fazem? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja, cada um de nós. Versículo 20. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. O que significa o jejum em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o jejum significa que nós queremos continuar perto do noivo. O noivo foi tirado de nós. Ele ascendeu. Ele foi para a direita de Deus. Falei certo? Falei certo. Obrigado. Qual é o objetivo do jejum? O objetivo do jejum é que nós tenhamos intimidade com Jesus. Eu não estou matando a minha carne, porque o jejum não é algo confortável, irmãos. Quem aqui já fez algum jejum de 24 horas? Levanta a mão. Quem aqui já fez o jejum de 8 horas para fazer o exame de sangue? Levanta a mão. Se você não fez, conversa comigo, tem alguma coisa errada. Eu acho que você deveria ter feito. Mas o jejum não é confortável. E quando eu faço jejum, o que eu estou dizendo para Deus em primeiro lugar: Senhor, eu estou aqui entregando o meu jejum, eu estou entregando o meu corpo em sacrifício vivo, porque eu quero ficar perto do Senhor. Porque, irmãos, até em termos biológicos, até em termos da ciência, quando nós fazemos jejum, sabe o que acontece com o nosso corpo? Biologicamente, o nosso corpo desacelera. Desacelera o corpo. O metabolismo humano desacelera. E o que isso faz? Isso faz com que o nosso corpo físico fique mais fraco. E qual é o nosso objetivo? Eu faço jejum para que o meu corpo fique mais fraco, porque assim o meu espírito ficará mais forte e a minha conexão com Deus será mais forte. Não é à toa que nós fazemos jejum. Quando nós lemos Levítico, pode abrir para mim, por gentileza, para nós entendermos bem isso. Levítico, capítulo 16, versículo 29. Aqui nós temos Deus ensinando o seu povo, através de Moisés. E está escrito: este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão
Repita comigo: humilharão. Vocês se humilharão e não poderão receber trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Pode passar? Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Para nós entendermos em termos culturais o que estava acontecendo aqui, o que é essa ordenança de Deus, esse é o chamado dia da expiação. O dia da expiação era um dia por ano, quando o sacerdote ia até o templo e ele entrava no Santo dos Santos, ou seja, ele entrava na presença do Senhor para entregar sacrifícios em nome do povo que havia pecado, porque assim eles seriam purificados. Versículo 31, este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo, ou seja, para sempre. Até hoje o povo judeu segue esse dia. Para o povo judeu ele é chamado de Yom Kippur, se eu não me engano é mais ou menos isso, assim que se fala. É uma das datas mais sagradas para os judeus. Vamos nos lembrar de que o Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus, amém? Os judeus não têm o Novo Testamento, eles só têm o Antigo Testamento. Eles seguem isso até hoje. E quando está escrito ali, vocês se humilharão. Sabe o que significa isso para o judeu? Vocês jejuarão. Porque a forma de você se humilhar, não a única, mas uma das formas de você se humilhar perante Deus, é você ficar sem comer. Porque quando você fica sem comer, o que você está fazendo? Você está humilhando a sua alma. E nós vamos entender isso em Salmo 35. Pode abrir, Gabriel, por gentileza. Salmo 35, versículo 13. Aqui Davi estava falando. E ele queria orar pelos doentes. E ele disse assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com... Repita, jejum. Como é que Davi se humilhou? Ele se humilhou através do jejum. Era assim que eles entendiam essa humilhação. Esse se humilhar era jejuar. Era matar a sua carne. E recolhi-me em oração. É isso que está dizendo ali. Há uma outra versão. Coloca para mim na Almeida Corrigida Fiel, Gabriel, por gentileza. Olha lá o que está dizendo. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava a minha alma com o jejum. Humilhar a sua alma. Por que, meu irmão? Por que humilhar a alma? Porque a alma é a parte de cada um de nós que pode ser egoísta. Que a alma de cada um de nós tem 3 funções. As funções da alma são intelecto, o meu entendimento, vontade, as vontades que eu tenho, e emoção, os sentimentos que eu tenho. Tudo isso faz parte da nossa alma. Quando Davi estava dizendo, eu estava afligindo, eu estava humilhando a minha alma, ele estava dizendo, eu estava colocando a minha vontade no chão, para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Quando nós neste lugar oramos e jejuamos para que Deus nos envie para um novo lugar, e que nós tenhamos isso em mente de uma forma muito clara, não é para o lugar que nós gostaríamos, é para o lugar que Ele tem, porque Ele tem um lugar guardado para nós. E vejam, esse lugar o nosso pastor já até conhece, porque na visão que ele teve, Deus mostrou. Ele já viu esse lugar já existe. Assim como quando nós fomos para o centro de cidadania, naquele imóvel que nós tínhamos ali alugado, a diaconisa Elaine, eu me lembro disso, ela sonhou com aquele imóvel antes de nós irmos para lá. Quando ela entrou lá, ela falou, eu já tinha visto esse lugar, Deus já havia mostrado para ela.
Meu irmão, eu quero que você entenda o seguinte: o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Ele está falando para você, meu filho, se você ainda não entendeu a necessidade e a importância do jejum, a noite é essa. Se você ainda não jejuou da forma correta, a noite é essa para você aprender e para você mudar a sua vida. Porque através de uma boa aplicação do jejum, a nossa vida, a nossa história será transformada. É isso que Deus está fazendo. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Olha o que está dizendo lá: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora, isso é bem explicado pelo versículo anterior. Coloca no versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que isso ensina para nós? Isso ensina que quando eu chego perante Deus em oração, e a minha vontade é o que está reinando em mim, Deus resiste à minha oração. Isso é muito forte, irmãos. Porque se eu entro na presença de Deus e a minha vontade é o que está reinando em mim, eu não vou orar simplesmente para que a vontade de Deus aconteça, eu vou orar para que a minha vontade aconteça. E quando eu oro para que a minha vontade aconteça, Deus resiste à minha oração. E a minha oração nem é ouvida, ela não vai ser recebida, e ela com certeza não vai ser atendida. Quem aqui quer orações atendidas pelo Senhor nessa noite? Eu quero que a minha oração seja atendida. E nessa noite o que Deus está dando para nós, de certa forma, é uma fórmula. Ele está dizendo: meu filho, você quer que a sua oração seja atendida? Em primeiro lugar, quando você chegar à minha presença, não chegue cheio de si, chegue cheio de mim. Não chegue cheio da sua vontade, chega esvaziado da sua vontade. Esvazie-se de si mesmo, assim como Jesus fez, porque embora fosse Deus, Ele não usou isso. Ele se esvaziou de si mesmo e colocou a vontade dele debaixo da autoridade do próprio Senhor. Eu creio que a partir dessa noite, algumas pessoas nesse lugar vão jejuar de uma forma mais consciente, com maior entendimento, sabendo o que está fazendo. Eu não estou simplesmente ficando sem comida. Eu estou ficando sem comida com o objetivo espiritual de matar a minha carne para ficar mais perto do meu Senhor, porque esse é o objetivo do jejum, ter intimidade com Jesus. E além disso, eu passarei todo esse tempo orando, porque não é somente uma atitude que nós fazemos duas. Nós nos humilhamos, nós humilhamos a nossa alma e nós oramos. Quando nós lemos ali em Esdras, o que ele fez? Ele proclamou um jejum, e eles ficaram em jejum e eles suplicaram. Era jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. E para que nós tenhamos uma vida de oração bem sucedida, Deus nessa noite está nos mostrando que o jejum é uma arma poderosa. Porque eu estou sujeitando a minha alma, eu estou sujeitando a minha vontade à vontade de Deus. Gabriel, abre para mim, por gentileza, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos prestar muita atenção a isso que está acontecendo aqui. Nesse momento, Salomão está conversando com Deus. Salomão, filho do rei Davi, Salomão que foi o responsável pela construção do templo. E é importante que nós entendamos que naquele tempo, em toda a história, em todo o território mundial,
só existia um templo para a adoração do Deus verdadeiro. Era esse templo aqui. Então Deus estava dando direcionamentos muito claros para Salomão. E assim ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejam como é que está escrito ali, meu irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que é chamado povo de Deus. Quem é povo de Deus nesse lugar? Você pode dizer aleluia por isso? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós somos a Israel espiritual. E quando nós nos entregamos para Jesus e nós nos tornamos discípulos de Jesus, assim como ele disse para o seu povo no Antigo Testamento, ele estava dizendo para nós: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E assim ele tem cuidado de nós com a sua destra poderosa. E ele estava dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então agora nós já sabemos o que ele estava querendo dizer ali. Se humilhar e orar. Quando ele estava dizendo se humilhar, como é que o povo judeu entendia isso? O que era se humilhar nesse contexto? Jejuar, meu irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, jejuar e orar e se desviar dos seus maus caminhos e buscar a minha face. Agora, sobre a oração, o que está dizendo ali, o que Deus disse, foi o seguinte: se o meu povo jejuar, se o meu povo orar e buscar a minha face. Vamos entender duas coisas. Quando eu falo em buscar a face de Deus, o que eu entendo? Buscar a face de Deus é orar, amém? Mas ele já tinha dito orar. E orar e buscar a minha face. Tem alguma coisa além aí. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: um dia Moisés disse para Deus: Deus, eu tenho vivido contigo nesse deserto, eu tenho tido experiências contigo nesse deserto, mas eu quero ir além, Deus. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face, Deus. O que Deus respondeu para ele? Moisés, ninguém que vir a minha face ficará vivo. Ninguém que ver a minha face. Ninguém que vir a minha face, perdão. Ninguém que vir a minha face ficará vivo. Professora de português aí ia me criticar ali no final da pregação, mas ó, corrigir, tá ao vivo aqui, ó, tá gravado. O que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, para você encontrar a minha face. Vai evitar errar, né, meu irmão? Dá mole. Para você me encontrar, você vai ter que morrer. O que Deus estava dizendo ali? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, ou seja, para ver a minha face, agora tá certo. Para ver a minha face, você precisa morrer. Para ver a minha face, você precisa morrer para as suas vontades. Para ver a minha face, você não pode chegar à minha presença cheio da sua vontade. Você não pode chegar à minha presença cheio de orgulho. Você não pode chegar à minha presença achando que você pode alguma coisa. Porque quem te dá força para conquistar qualquer coisa sou eu. É isso que ele estava dizendo. Se o meu povo se humilhar, sujeitar o seu corpo e orar e buscar a minha face e morrer antes de chegar na minha presença e chegar vazio diante de mim. Porque ninguém que chega à presença do Senhor orgulhoso consegue alguma coisa. Porque nós lemos que ele resiste ao soberbo. Se eu chegar à presença de Deus com soberba, Ele vai resistir à minha oração. E eu não vou conseguir nada.
E além disso, quando nós pensamos em oração, meu irmão, a oração envolve duas coisas, porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Ou seja, eu falo com Deus, mas eu também escuto Deus. Então eu convido você a não fazer uma oração simples. O que eu quero dizer com simples é, não faça somente uma oração em que somente você fala. A oração completa envolve você ouvir. E para ouvir a voz de Deus, você precisa de relacionamentos. Para ouvir a voz de Deus, você precisa estar perto. Porque nós vivemos em um reinado. E no reino de Deus, quantas vezes nós vimos isso no Novo Testamento? O reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado. O funcionamento do céu é um reinado. Existe um rei. E quando uma pessoa queria falar com um rei, quando uma pessoa quer falar com um rei, ela pede permissão, ela chega até perto do rei, ela se ajoelha perante aquele rei e ela fala com aquele rei. E o rei responde. Ele não responde alto, ele responde baixo. Para ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar perto dele para ouvir. Quando você orar, meu irmão, não ore de uma forma simples. E não tolere uma oração na qual você não sente a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor manifesta, meu irmão, muda a sua vida. No Santo dos Santos, a tua glória me esconde, só teus olhos me veem. De tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, presença é o meu prazer. Meu irmão, na presença de Deus, a sua vida é transformada. É por isso que nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Porque uma vez que você entrar no Santo dos Santos, a sua vida será transformada para sempre. Porque Deus não passa pela vida de nenhuma pessoa sem deixar uma marca. E quando nós lemos ali: buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E talvez alguém, em algum momento da vida, quando chegou perto de Deus, ou quando estava pensando na sua vida, pensou assim: eu não tenho pecado muito, né? Ultimamente eu tenho sido mais santo, ultimamente eu tenho sido mais crente, ultimamente eu tenho sido melhor. Não se engane, meu irmão. Há uma artimanha do inferno para fazer com que você se ache digno de alguma coisa. Há uma artimanha do inferno para fazer com que você se sinta não pecador. Mas para você eu digo a verdade: se você em algum momento achar que você não está pecando, que você não é mais pecador, espere até você entrar na presença de Deus para você me dizer o que vai acontecer. Porque aqueles que entram na presença de Deus percebem que Ele é santo, santo, santo. Os anjos declaram que o Senhor é santo, santo, santo. Ele é separado, Ele está muito além do entendimento humano. Ele é o Todo-Poderoso, não há nada que suplante o seu poder. Ele é o Santo de Israel. E quando nós entramos na presença desse Santo de Israel, nós percebemos que nós somos muito pequenos, porque Ele é o Todo-Poderoso, que sustenta todo o mundo sob a sua autoridade. Um Deus que criou os céus e terras com o poder da sua palavra. Um Deus que quando diz alguma coisa, a palavra dele não volta vazia. Ou seja, a palavra sai da boca de Deus, ela cumpre o seu propósito.
e ela volta. Ela não volta vazia. Deus cumpre o seu propósito. E ali ele está dizendo: se o meu povo jejuar, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, e entrar na minha presença até me encontrar, assim como nós cantamos, eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu convido você, em qualquer noite dessa semana, em que você parar para orar, que você se desafie, assim como eu tenho me desafiado. Se desafie da seguinte forma: Senhor, eu estou entrando na sua presença. Eu entro na sua presença em nome de Jesus, porque somente pelo sacrifício de Jesus é que eu tenho a liberdade de me chegar ao Senhor. E Senhor, eu não vou sair daqui até te ouvir. Hoje eu vou ouvir a sua voz. Eu não vou sair daqui até te encontrar. Eu não vou sair daqui até encontrar a sua face. Eu não saio desse lugar até ouvir a presença, até sentir a presença, até ouvir a voz do meu Deus. Desafie-se dessa forma e faça jejum. Faça o jejum, meu irmão. Porque quando você faz o jejum, a sua carne fica fraca, o seu espírito fica mais forte. Essa conexão é mais fácil. E é uma arma para que nós tenhamos orações respondidas. E é por isso que está escrito ali: se vocês fizerem essas 4 coisas, eu vou fazer as outras 3. Quais são as 4 coisas? Se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, se você se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas. Eu vou fazer as outras 3. Quais são as outras 3? Em primeiro lugar, eu ouvirei dos céus. Se nós jejuarmos, meu irmão, se nós orarmos dessa forma, cavando o coração de Deus e desviando a nossa vida, nossos hábitos, a nossa conduta daquilo que nos afasta do Senhor, Ele vai ouvir. Em primeiro lugar, já é uma bênção nós temos a nossa oração ouvida pelo Todo-Poderoso. Meu irmão, você não está falando com um homem que é responsável por um bairro. Você está falando com aquele que é responsável pela existência humana. Você está falando com aquele que é responsável pelo seu coração estar batendo nesse momento, porque você não é capaz de controlar isso. Quem é que está fazendo o seu coração bater agora? É o próprio Deus que está fazendo isso. Se você está respirando agora, você não consegue controlar isso. A respiração é um ato involuntário. Quem está controlando a sua respiração nesse momento é o próprio Deus, e é com Ele que você está falando. Então Ele vai ouvir a nossa oração, e Ele vai perdoar os nossos pecados, e Ele vai sarar a nossa terra. Ou seja, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai restaurar a nossa vida, porque quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos traz para perto dEle, Ele nos traz para perto dessa santidade, e Ele vai sarar a nossa terra, ou seja, Ele vai responder a nossa oração de forma favorável. E agora nós podemos voltar a Esdras, porque foi isso que aconteceu naquele tempo. Gabriel, pode abrir por gentileza, Esdras capítulo 8, versículo 21 até o 23, pode colocar no 21, tá ótimo. Vou ler novamente, porque agora nós já percorremos todo um caminho de entendimento, e isso fica muito mais claro para nós agora. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Eles jejuaram, eles oraram, pediram
ajuda a Deus. E agora olha que interessante que aconteceu aqui. Esdras estava contando a história. Tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porque tínhamos falado ao rei, dizendo: antes de tudo isso acontecer, antes de eles terem esse problema para chegar até a terra prometida, eles tinham falado para o rei Nabucodonosor, eles tinham falado: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e sua ira contra todos os que o deixam. O que ele estava dizendo? Quem protege Israel é Deus. Nós não precisamos de homens para proteger Israel. Então, uma vez que ele estava vendo a dificuldade no caminho, ele pensou assim: eu posso pedir ajuda ao rei, para o rei ajudar a gente, e mandar alguém, mandar cavaleiros para ajudar a gente no caminho. Mas ele teve vergonha de fazer isso. Ele teve vergonha de fazer isso porque ele tinha dito para o rei: nós não precisamos dos cavalos de vocês. Nós temos um Deus que nos protege. Lembre-se disso, meu irmão. Quando você testemunha do poder de Deus, você tem que viver de acordo com esse testemunho. Porque se um dia eu digo: o meu Deus é por mim, e amanhã eu peço ajuda ao homem, eu estou indo contra a palavra que eu dei. Não estou dizendo que Deus não pode direcionar dessa forma. Se Deus direcionar, vai, peça ajuda, porque eu já disse para ele te ajudar. É outra história. Nós vivemos segundo a direção de Deus, amém? Mas nesse contexto, ele iria contra a própria palavra. Contra a própria palavra. E o que ele decidiu fazer? Ele decidiu não caminhar de acordo com o entendimento humano, ele decidiu caminhar de acordo com o entendimento espiritual. O nosso entendimento como cristãos é um entendimento espiritual. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, a nossa luta é espiritual. Meu irmão, há pessoas nesse lugar enfrentando batalha espiritual. E na batalha espiritual, lembrem-se daquilo que Jesus disse: certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Olha como é que está se encaixando. Olha o poder que o jejum traz para a vida do crente. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Pode botar na Nova Versão Internacional, que foi a que nós lemos antes. Fica mais claro para nós. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nessa noite, você está recebendo uma chave que é dada a vocês pelo próprio Deus. E essa chave se chama jejum. Jejue, meu irmão. O jejum, ele pode custar caro para a sua carne, porque a sua carne, ela vai pedir. A sua carne, ela vai... E lembre-se do seguinte: o seu estômago, ele é um ótimo auxiliar, mas é um péssimo mestre. Não seguir pelo seu estômago. Quando você controla o seu estômago, o que você está dizendo para Deus é: eu prefiro viver para o Senhor. Eu controlo o meu estômago, porque dessa forma eu estou dizendo: eu controlo a minha alma. A minha vontade está sob controle, porque eu prefiro a vontade de Deus. Amém? Muito bem. Estou terminando. Fazer um convite nessa noite. Vamos ficar de pé. O Ministério de Música pode subir.